Existe uma região nos Estados Unidos onde pessoas entram e nunca mais são vistas novamente. Um local bizarro onde muitos mistérios sombrios estão esperando para serem descobertos. Um lugar onde sons inexplicáveis ecoam durante a noite e moradores locais seguem um aviso perturbador. Se você ouvir algo na floresta, não responda. O lugar em questão é as Montanhas Apalaches, que formam uma das cadeias montanhosas mais antigas do planeta, estendendo-se por milhares de quilômetros ao longo do leste da América do Norte, cortando diversos estados dos Estados Unidos. Apesar de sua beleza natural, a região carrega uma reputação sombria. Florestas densas, terrenos acidentados e áreas tão isoladas que, mesmo nos dias de hoje, são pouco exploradas pelo ser humano. Mas não é apenas o isolamento que chama a atenção. Ao longo de décadas, centenas de relatos começaram a surgir, relatos que desafiam as explicações convencionais. Olá, YouTube! Você está no canal Mosquito Sombrio e eu sou seu apresentador, o Mosquitão. Hoje vamos falar sobre os diversos acontecimentos na cadeia montanhosa dos Apalaches, um lugar cheio de mistérios envolvendo desaparecimentos, lendas locais e diversos casos sem explicação. Sem mais enrolação, vamos para a história. Um dos aspectos mais perturbadores envolvendo os Apalaches são os desaparecimentos. Pessoas entram na floresta e simplesmente desaparecem, sem sinais de luta, sem rastros claros, sem explicações. E alguns desses casos se tornam famosos, como o caso de Dennis Martin. Dennis Martin era apenas um menino de 6 anos. Em 1969, ele desapareceu no Great Smoky Mountains National Park. Ele estava com a família, brincando de esconde-esconde com outras crianças, mas em questão de segundos, ele sumiu. Equipes massivas de busca foram mobilizadas, centenas de pessoas, cães farejadores, militares, e mesmo assim, nada. Nisso tudo, um testemunho chamou a atenção. Um homem afirmou ter visto uma figura estranha, carregando algo nos ombros, se movendo rapidamente pela floresta, mas nunca houve confirmação, e o corpo de Dennis nunca foi encontrado. Anos depois, em 1976, outra pessoa desapareceu na mesma região. Essa é Tranny Gibson, uma estudante de 16 anos. Durante uma excursão escolar, ela caminhava com colegas e, em um momento, acabou ficando para trás. Pouco tempo depois, ela havia desaparecido, sem nenhum barulho, sem nenhum grito, sem nem dar sinais. Buscas intensas foram realizadas, mas o que encontraram foi apenas uma jaqueta, cuidadosamente dobrada, no meio da floresta. Tranny Gibson nunca mais foi vista. Além dos inúmeros desaparecimentos que ocorrem nesse lugar, muitos relatam não estarem sozinhos na floresta, como se presenças os acompanhassem. Pessoas descrevem a sensação constante de estarem sendo observados, mesmo quando não há ninguém visível, como se algo te acompanhasse pelos caminhos da floresta. Alguns afirmam ter visto figuras altas e móveis no meio das árvores, observando cada passo que dão. Outros relatam movimentos rápidos, quase impossíveis de acompanhar com os olhos, sem som, sem explicação. E o mais inquietante, essas presenças raramente são identificadas, como se não quisessem ser compreendidas, se escondendo da gente. Se fôssemos falar sobre tudo o que é relatado nos Apalaches, esse vídeo seria longo demais. Então, hoje vamos dar palco apenas para as presenças e fenômenos sobrenaturais mais famosos que envolvem o lugar, começando pelo Wendigo. O Wendigo é uma criatura mítica e carnívora do folclore dos povos indígenas que habitam os Apalaches. Essa entidade é descrita como um espírito ou monstro com traços humanos deformados. A sua representação física varia de tradição para tradição, porém, normalmente é retratado com um corpo atrofiado e peludo. Na cabeça, a presença de um crânio de cervo. Essa criatura simboliza a ganância e fome insaciável, tendo origens ligadas a histórias de canibalismo, e as lendas dizem que ela habitaria as florestas da montanha. O Homem-Mariposa é outra criatura que faz parte do folclore dos Apalaches. Descrições dizem que ele tem mais de 2 metros de altura e olhos vermelhos que brilham no escuro. Essa figura ficou famosa depois de vários avistamentos entre 1966 e 1967. Ele costuma surgir em momentos trágicos, como desastres e acidentes, servindo como uma espécie de mau presságio. Além disso,
Ela também está ligada a fenômenos paranormais, como o avistamento de OVNIs. As luzes fantasmagóricas de Brown Mountain. Essa é a história mais intrigante de todas. Moradores locais dizem avistar esferas luminosas que aparecem à noite, flutuando entre as árvores. Essas luzes são descritas como globos que emitem um brilho suave, sendo relatadas ao longo dos anos. Muitas teorias tentam explicar tal fenômeno, porém, a sua origem exata permanece desconhecida até hoje. Outro acontecimento que vale ser citado é um fenômeno muito comum que ocorre entre os times de busca. Sapatos de crianças são encontrados quilômetros acima da montanha, em lugares em que crianças nunca conseguiriam fisicamente alcançar. Mas mesmo com todas essas presenças e fenômenos sobrenaturais, talvez o elemento mais perturbador sejam os sons. Durante a noite, assovios ecoam pela mata, gritos distantes e ruídos que não pertencem a nenhum animal conhecido. Há relatos de pessoas ouvindo seus próprios nomes sendo chamados de dentro da floresta. Outros dizem ouvir vozes familiares, como se alguém próximo estivesse pedindo ajuda, mas quando seguem o som, não encontram nada, apenas silêncio absoluto. E é aí que isso tudo fica mais curioso. Moradores antigos da região compartilham um conselho em comum. Se você ouvir algo na floresta, não responda. E mais do que isso, não vá em direção ao som. Esses avisos não são só superstições. São baseados em experiências reais, transmitidas por gerações. Experiências que, segundo relatos, nunca terminaram bem. Diante de tantos relatos, diversas explicações foram propostas. Algumas apontam para causas naturais, como desorientação em ambientes densos e repetitivos, que seria o cenário da floresta, ou ilusões auditivas criadas pelo eco entre as montanhas. Animais selvagens também são considerados, mas essas explicações não cobrem todos os casos, principalmente aqueles sem qualquer vestígio físico, dando palco para outras interpretações. Quando o assunto é um local com diversas lendas e incidentes como esse, é comum que com o tempo teorias mais complexas comecem a surgir. Algumas falam sobre criaturas desconhecidas, habitando regiões isoladas, como as citadas anteriormente nesse vídeo. Outras sugerem fenômenos naturais raros, capazes de alterar a percepção, ou até causar um pânico extremo. Há quem acredite que a região abriga algo ainda mais incomum, algo que não pertence ao que entendemos como realidade, mas até hoje nenhuma dessas teorias foi comprovada, visto que é impossível conseguirmos provas concretas que comprovem esses acontecimentos paranormais. No fim, não existe uma resposta definitiva, apenas relatos e diversas perguntas sem solução. E talvez o mais inquietante não seja o que já foi descoberto, mas sim o que ainda permanece escondido. Porque se algo habita aquela floresta, ainda está lá, observando, aguardando o momento certo para dar as caras e aparecer para toda a humanidade. Eu, pessoalmente, acredito nas histórias do povo nativo acerca de presenças sobrenaturais e fenômenos obscuros. Acredito que algo habite aquelas montanhas, algo que vai além da compreensão humana. Mas e você? O que acha disso? Deixe sua resposta aí nos comentários, já que nunca teremos confirmação exata dos mistérios que cercam aquele lugar, com essa cadeia montanhosa sendo uma incógnita que desafia toda a lógica humana.